Então vamos abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16, vamos ler dos versos 25 a 34, Atos 16, do 25 ao 34. Certamente é um texto conhecido por parte dos irmãos, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine mente e coração, a fim de que possamos entender tudo o que aqui está escrito. Pedimos ao Senhor que fale conosco de um modo especial e que nada nos atrapalhe, mas que somente ouçamos a voz do Senhor de modo audível, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse relato é o relato de quando Paulo e Silas, após uma prisão, eles encontram-se com um carcereiro, um encontro meio que inusitado. No capítulo anterior de Atos, no capítulo 15, você vai ver que estava acontecendo em Jerusalém uma grande reunião da igreja e dos apóstolos, a fim de definirem alguns parâmetros que regia e que já era necessário para que as igrejas já em algumas cidades ali da Ásia funcionassem. Então, esse concílio em Jerusalém aconteceu e Paulo e Silas foram responsáveis de levar as notícias deste concílio para outras cidades da Ásia. E eles saem de Jerusalém encaminhada na sua segunda viagem missionária. E acontece que no meio do caminho, quando as coisas estavam acontecendo bem, o Espírito de Deus impede que Paulo e Silas vão em direção à Ásia e lhes manda até a cidade de Filipos, ali na região da Macedônia. A Macedônia, a cidade de Filipos, já fazia parte do continente europeu. Então, antes desse episódio, Paulo e Silas encontram dois personagens importantes, que é uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de tecido, e uma jovem endemoniada. E essa jovem endemoniada, ela era escrava, tinha senhores, e a partir do momento em que ela foi liberta da sua possessão, ela deixou de dar lucro aos seus senhores por ela ser usada para adivinhar, fazer adivinhações. E isso tornou-se então um álibi para que Paulo e Silas fossem presos. Então Paulo e Silas vão parar na prisão e a partir daqui, da onde lemos, é o momento em que os muros da prisão caem e há uma grande contestação por parte do carcereiro a respeito daquela situação. E é sobre isso que nós veremos, sobre como o Senhor não derrubou somente os muros da prisão, mas como o Senhor derrubou o coração do carcereiro. Muitas vezes achamos que na narrativa bíblica o maior milagre foi Jesus ter curado os cegos, foi Jesus ter curado os mancos, foi Jesus ter derrubado os muros da prisão, mas o maior milagre que a Bíblia narra é a conversão. Eu e você, salvos em Cristo Jesus, somos o maior milagre que poderia acontecer. Não há milagre maior do que Cristo trazer à vida aqueles que estavam mortos. Esse é o maior milagre. Então, o texto começa dizendo que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando hinos a Deus. Acontece, meus irmãos, que logo quando olhamos esse texto, vemos que Paulo e Silas, eles entendiam que por mais desagradável que fosse a situação, eles estavam ali como missionários do Senhor. E nós temos a falsa ideia e errônea ideia de que a vida do Evangelho, a vida do pregador do Evangelho é uma vida
de sucesso total. É uma vida que não é compatível com os sofrimentos e com as situações ruins que podem acontecer nessa vida. Nós achamos que enquanto salvos em Cristo Jesus, como crentes, nós estamos muito bem confortáveis, obrigado, em nosso banco, estamos muito bem tranquilos, e quando algo de mal nos acontece, nós logo abaixamos a cabeça e reclamamos ao Senhor: Senhor, por que nos fizeste sofrer dessa maneira? Por que o Senhor não nos permite o sofrimento? E parece que não é nada compatível com a nossa vida cristã esse tal sofrimento. Mas nós vemos Paulo e Silas aqui numa prisão, e sem culpa de estarem na prisão. Eles não cometeram um crime, se formos parar para analisar toda a situação. Eles apenas foram usados por Deus para libertar uma moça. E aquilo foi motivo para que eles estivessem presos. Meus irmãos, muitas vezes nós sofreremos aflições, sofreremos perseguições, não porque cometemos algo criminoso, mas porque cometemos algo contra as hostes infernais. Mas a palavra do Senhor afirma que, de modo nenhum, as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. E esse tem que ser o nosso entendimento claro de que nós estamos avançando e de que o Senhor está conosco, mas ainda assim o sofrimento pode sobrevir sobre nós, igreja do Senhor. Então hoje imagino que uma prisão não é um dos melhores lugares de se estar. Imagina uma prisão no primeiro século. A cidade de Filipos, a Macedônia, era um alto posto romano ali na Europa. Era uma cidade onde muitos oficiais do Império Romano militares e muitos aposentados moravam. Então era um lugar onde vários soldados haviam, onde vários oficiais do exército romano, da guarda romana, estavam por ali. E acontece que Paulo e Silas encontram-se justamente com um desses homens, que ao ouvir atentamente, ao ver toda aquela situação, ele está com a espada a ponto de matar-se. E aqui talvez seja um dos grandes pontos, um dos pontos altos desse texto, é o fato de, o que diz no verso 27, que o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas, desembainhou sua espada para se matar. Aqui, meus irmãos, a frustração tomou conta do coração daquele carcereiro. Aquele carcereiro, por ser um oficial romano, ele tinha e colocava toda a sua lealdade diante do imperador. Um dos motivos pelos quais os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano é porque os cristãos não se curvavam diante do imperador. O culto ao imperador era a religião oficial de Roma. Então, aquilo era suficiente para que os cristãos fossem perseguidos. E mais do que ninguém, esse oficial romano, este carcereiro, prestava esse culto e lealdade a esse imperador. E sabe por quê? Ficou tão frustrado a ponto de querer matar-se esse carcereiro? Porque ele tinha a idolatria no seu coração. Nós nos frustramos verdadeiramente quando colocamos outra coisa que não seja Cristo Jesus no nosso coração. Não é possível nos frustrarmos com Cristo. Não é possível nos frustrarmos com Jesus e com seus propósitos, mas no momento que outra pessoa ou outra coisa passa a fazer parte do meu coração, aí sim eu me frustro. Essa era a grande frustração desse carcereiro. Ele sabia que se fosse pego, ele seria condenado à morte. Ele sabia que pelo seu mérito ou demérito, ele seria condecorado ou punido. E aqui ele não tem culpa alguma pelo fato do terremoto chegar e derrubar os muros da prisão. Mas ele se sente tão culpado, ele se sente tão preso àquela obrigação, que ele fala que é melhor morrer. Essa é a cabeça não somente do carcereiro, mas essa é a cabeça de muita gente nos dias de hoje, que a situação ruim vem sobre eles e pensam: a melhor situação é a morte. A melhor situação é ceifar a minha vida. Porque estou frustrado com os meus ideais, porque estou frustrado com aquilo que eu tenho por correto, porque estou frustrado com tudo, então é melhor que eu morra. Esse era o pensamento e essa é a cabeça do carcereiro. E o carcereiro, então, está com a espada a ponto de matar-se. Então Paulo grita: não te faça mal algum, estamos todos aqui. E aqui um grande testemunho é dado por parte do apóstolo Paulo, porque certamente acredito que a oportunidade de fugir era muito boa, já que não há mais muro na prisão, já que não há mais segurança nenhuma, está tudo derrubado, porque
a gente não aproveita para fugir? Por que a gente não aproveita para empreender a fuga? Acontece que Paulo e Silas sabiam do testemunho que o tinham para zelar, e eles falam e exclamam: estamos todos nós aqui. Meus irmãos, o maior interesse de Paulo e Silas naquela prisão não era fugir daqueles muros, mas era fazer com que o carcereiro tivesse as suas estruturas abaladas. A intenção de Paulo e Silas ao orarem ao Senhor não era simplesmente o fato de fazer com que os muros caíssem, mas era de fazer com que corações se arrependessem através do Evangelho. Esse era o motivo principal que Paulo e Silas estavam ali, apesar deles não saberem. Meus irmãos, os nossos sofrimentos, eles são pedagógicos para nos ensinar, e muitas vezes, a maioria deles vai redundar em glória para o Senhor. Não entendemos das dificuldades que passamos na vida, não sabemos das prisões que acontecerão na vida, mas sabemos que em tudo o Senhor é glorificado, inclusive através do sofrimento. Então, o texto vai continuar dizendo que o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aquele carcereiro começa a história com a espada na sua barriga, e agora ele continua na narrativa prostrado diante de Paulo e Silas. Volto a dizer, o maior milagre que acontece nessa história não é o terremoto que derruba os muros da prisão, mas é o fato deste homem estar arrependido e prostrado diante do Senhor. Esse é o maior milagre que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida, em pessoas frustradas e ligadas à idolatria. Muitas vezes achamos e falamos do pessoal da igreja romana que idolatram isso, que idolatram aquilo, mas muitos de nós temos colocado outra coisa no lugar do Senhor e temos idolatrado de modo igual. Temos colocado muitas vezes o nosso trabalho, temos colocado muitas vezes a nossa finança, muitas vezes temos colocado a nossa família e N coisas no lugar do Senhor. E no momento em que aquilo não acontece de modo bem-sucedido, eu me frustro e acho que é melhor ceifar a minha vida. É por isso que pessoas e mais pessoas têm ceifado e têm decidido tirar a sua vida com as próprias mãos, porque acham que não há mais solução para uma vida frustrada. Mas acontece que, como temos cantado e pregado, que só Jesus Cristo é a solução. A única solução para a frustração do coração humano, pecador e morto em seus delitos e pecados, é Cristo Jesus. Somente Ele pode trazer e devolver o significado que há na nossa vida. Se pararmos para ver e voltarmos lá para o Jardim do Éden, quando Deus cria o homem e a mulher e coloca o homem no jardim a fim de cultivar todas as coisas, é para que fosse algo prazeroso. Deus cria o homem para trabalhar de modo prazeroso. Deus fala em cultivem do jardim, façam de tudo. Mas após Gênesis capítulo 3, que é o episódio da queda, o texto vai continuar dizendo que Deus fala, a partir de hoje do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aquilo que era para ser um privilégio diante do Senhor passa a ser algo penoso, algo que tiraria do homem suor. Aquilo que era para ser feito com prazer, que é o trabalho, que são as demais coisas, o cultivo, a mordomia, passa a ser penoso para o homem. E este coração inclinado ao pecado é o coração inclinado ao pecado e a matar-se deste carcereiro. É este coração inclinado à morte que muitos têm tido, que muitos têm visto e que nós temos visto lá fora. Especialmente nesse mês de setembro, as organizações de saúde fazem alerta em respeito ao suicídio. É o conhecido Setembro Amarelo. Então nós temos dado lá na PIB em Poá uma certa ênfase a falar a respeito deste assunto que é tão debatido e é tão dado como tabu dentro dos nossos arraiais. E acontece que é uma ideia que muitas vezes nós professamos e a entregamos de modo errado, dizendo, não, aquele que comete o suicídio já é vaga direto para o inferno, é imperdoável, não tem perdão para quem se suicida. E esse poderia ser o discurso de Paulo e Silas. Fala, carcereiro, se você se matar, não tem jeito para você. Mas ele não quer argumentar e não quer dizer a verdade para aquele carcereiro baseado no medo. Mas ele vai dizer no verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e de tua casa.
A mensagem que temos, meus irmãos, para proclamar ao mundo, para aqueles que estão perdidos, não é o medo do inferno, mas é alegria e esperança na vida eterna. É isso que deve nos mover, é isso que deve inundar e transformar e mudar todas as nossas frustrações. Eu e você não estamos aqui, não devemos estar porque temos medo do inferno, mas porque nos alegramos e sabemos que um céu, que um lugar maravilhoso na presença de Deus nos é esperado. É por isso que devemos estar e proclamar nesse Evangelho. Imagine se nós vivêssemos a vida somente com medo do inferno. Eu quero confessar algo para vocês, eu me converti aos 15 anos de idade. E nesse processo de aprender da Bíblia, de discipulado, de caminhada, entre a minha conversão e o meu batismo, foi o tempo de 29 dias. Eu me converti, 29 dias depois me batizei. Mas depois eu parei para analisar que eu me batizei muito mais com medo de ir para o inferno do que necessariamente da alegria de ir para o céu. Porque a pessoa que estava, eu lembro que tinha um livrinho de discipulado chamado Do Egito a Canaã. E aquele livrinho tinha algumas lições, e a terceira lição daquele livro era justamente uma lição a respeito do batismo. E aí a pessoa falou, Tomás, o seguinte, você pode até crer, mas se você não for batizado, já era. Está tudo perdido. Meus irmãos, e pensa na cabeça de um menino de 15 anos o que virou aquilo. Eu não queria mais sair de casa, eu não queria sair mais do meu quarto, eu não queria mais fazer nada, porque qualquer coisa, vai que eu tropeço, caio da escada, quebro o pescoço e vou embora. E aí, acabou com tudo? Não tem mais esperança? E aí perguntei, né? Quando que é o próximo batismo? Não, daqui 15 dias. Eu falei, eu estou lá. Né? Teologia do terrorismo, às vezes funciona. Né? A gente bota tanto medo, mas tanto medo que acabou funcionando. Né? Deus usou desse artifício para que isso acontecesse, mas depois, graças a Deus, eu pude entender biblicamente o que é essa questão. Mas enfim, muitas vezes falamos, o inferno está aí. O inferno está aí, livre-se do inferno. Mas esquecemos de proclamar da graça do Senhor. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O que o carcereiro tinha era medo da represália daquele imperador, que certamente iria puni-lo pelo fato dos prisioneiros terem fugido. Mas o que Paulo traz não é uma mensagem baseada no mérito, não é uma mensagem baseada naquilo que o carcereiro merecia, mas era uma mensagem baseada na graça do Senhor. Pelo mérito, o carcereiro seria morto, mas pela graça, ele foi salvo e teve vida e vida em abundância. É esta a mensagem que devemos proclamar. É por isso que ele estava prostrado, porque ele nunca ouviu e nunca parou para perceber uma mensagem, algo que pudesse transformar a vida dele daquela maneira. Porque certamente, assim como eu fui, ele era alguém muito preocupado. A todo momento ele ficava pensando, se alguém fugir eu morro, se alguém fugir eu morro, se alguém fugir eu morro. E de repente o muro da prisão todo desaba e todo mundo está prestes a fugir. Imagine o tamanho da preocupação. E trazendo para os nossos dias de hoje, ilustrando, meu Deus, se isso acontecer, eu estou frito. Se isso acontecer, já era para mim. E vivemos nessa vida de verdadeira angústia e medo. Nós paramos e somos paralisados pelo medo. E achamos que a maior e a melhor solução para a nossa frustração é ceifar da nossa vida. Aqui, o carcereiro, ao ouvir o Evangelho, ele aprende uma outra lição muito importante. Que ele achava que a morte era a solução para os seus problemas. Mas através do Evangelho, ele entende que a morte é o começo da sua vida. A morte jamais será a solução para o problema das suas frustrações, mas será a vitória da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Billy Graham vai dizer que para nós a morte é apenas como voltar para casa, é quando apenas começa tudo aquilo que nós esperamos. Não ache que a morte será dada pelas suas mãos, ao seu querer, no seu tempo, pelas suas motivações, mas ela é, para nós, o sinônimo da vida eterna. E Cristo Jesus, ao ressuscitar, nos deu vida eterna junto com Ele. É por isso que Paulo afirma aos romanos que somos mais do que vencedores. Achamos que esse texto de ser mais do que vencedor é simplesmente que nós podemos tudo, que Deus nos concede todas as vitórias, mas o fato de sermos mais do que vencedores
é afirmarmos e confirmarmos e testificarmos da parte de Deus que nós vencemos a morte por Cristo Jesus. Que para nós morrermos sem a condenação já era tranquilo, já era mais do que suficiente não ser condenado ao inferno. Mas um plus da nossa salvação é a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que somos mais do que vencedores, porque Ele poderia simplesmente nos salvar e pronto, mas ainda assim nos garante uma vida eterna em Sua presença. Essa é a motivação pelo qual nós cristãos entendemos da morte. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer? Aqui certamente o carcereiro, acostumado com toda a religiosidade da época e sabendo que dentro daquela cultura romana havia um panteão de deuses. Muitos deuses eram adorados ali em Roma. Muitos deuses eram adorados naquele contexto, aquela região de todo o Antigo Oriente Próximo. E acontece, meus irmãos, que todas as religiões mundiais elas falam da maneira como o homem chega até Deus, mas somente o cristianismo vai falar que como Deus chegou até o homem. Isso para ele era uma novidade. Ele estava esperando uma grande receita, um grande plano. O que eu preciso fazer? Será que eu preciso me circuncidar? Será que eu preciso ir adorar algum Deus em tal lugar? Será que eu preciso sacrificar? Ele estava esperando algo do tipo. É por isso que ele faz essa pergunta. E muitas vezes, quando vamos pregar o Evangelho, a pessoa lá fora, o ímpio, aquele que está frustrado com a vida, ele faz essa pergunta a você também: o que eu preciso fazer para ser crente? O que eu preciso fazer para ser salvo? Vivendo esses 5 anos e meio lá no interior do Amazonas, tivemos algumas experiências muito marcantes, né? E uma dessas experiências, nós estávamos em casa, eu e minha esposa, e aí uma irmã da igreja nos ligou desesperada: pastor, preciso que você venha aqui em casa. Eu estou com uma sobrinha passando por ela afirmava ser uma possessão demoníaca e o senhor tem que vir aqui. E fui lá, peguei minhas coisas e saí correndo e cheguei lá na casa da irmã. E aí a irmã falou: pastor, eu já fiz de tudo, mas o bicho não sai. Eu já esfreguei uma cabeça de alho no corpo da menina para ver se saía e não saía. E ela falou: pastor, e o alho resolve? Eu falei: minha irmã, só está fedendo, né? Aquele cheiro de alho na casa toda e a menina com o braço, com a perna toda suja de alho. Eu falei: minha irmã, mas para que isso? Não, é que me falaram que tinha que ser assim. Eu falei: não, minha irmã, isso funciona para vampiro, para esse tipo de coisa não funciona não, né? E às vezes a gente acha que nós precisamos fazer uma grande lista de procedimentos, que precisamos cumprir uma religiosidade, algo que parte do sincretismo, algo que parte da religião, mas o que nós precisamos fazer para sermos salvos é crer no Senhor Jesus. E após oramos ali com aquela moça, falamos: em nome de Jesus está repreendido, sai em nome de Jesus, o sangue de Jesus liberta essa menina. E no momento em que ela foi liberta, nós perguntamos a ela: você quer crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? E ela falou: sim, eu quero. E creu, eu peguei minhas coisas e fui embora. E aí depois a irmã falou: mas pastor, só foi aquilo? Eu pensava que o senhor ia perguntar quem era, para onde veio, o que ia fazer. Não, eu não quero saber. E às vezes achamos que precisa de tudo isso. Precisa de toda uma paramentária, precisa passar por uma classe, precisa ser aceito naquilo, precisa por aquilo. Mas o que nós precisamos e o que o perdido precisa é crer no Senhor Jesus. É isso. É por isso que o carcereiro foi com tanta sede ao pote e perguntou: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? E o mundo está perguntando o que nós precisamos fazer para sermos salvos. E Paulo afirma no verso 31, crê no Senhor Jesus. Não há outro meio pelo qual sejamos salvos senão crer neste Evangelho. Crer nesse Jesus e aceitarmos pela fé o seu sacrifício na cruz do Calvário. Não há outra coisa que precisamos fazer. Precisamos crer. É isso, é simples. E talvez esse carcereiro ficou até frustrado, porque ele achava e acostumado com a religiosidade romana
que muita coisa precisava ser feita. Ele achava que talvez precisava ir até Jerusalém para se converter, talvez ele achasse que precisava adorar a Deus em tal lugar, talvez ele achava que precisava prestar um sacrifício, mas precisa crer. É isso. Meus irmãos, a religião tem afastado muitos dos caminhos do Senhor, enquanto o verdadeiro evangelho é o que de fato pode nos aproximar. Muitas vezes nós somos os responsáveis de colocar barreiras que parecem intransponíveis para aqueles que estão perdidos. Mas o Senhor não nos chama e não nos pede que coloquemos muros, mas que sejamos pontes. Paulo e Silas foram ponte para aquele carcereiro. Eles tornaram a mensagem do Evangelho acessível àquele homem frustrado. Às vezes achamos que a mensagem do Senhor é algo mirabolante, algo que a teologia explica, e fazemos e formulamos grandes axiomas. E o perdido está perguntando, e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Não estou negligenciando e falando que não é bom que a gente estude, que tenhamos um bom nível de teologia, de estudo bíblico, não é nada disso. Mas é que na hora de proclamarmos o Evangelho, a pessoa que está lá fora vai perguntar, e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu lembro que, quando ainda era seminarista, tem alguém que faz seminário aqui? Tem seminarista, Deus te abençoe. Eu ia falar uma coisa do seminarista, mas não vou falar não. Tá? O seminarista, meus irmãos, é o ser mais terrível do mundo. Eu lembro quando estava no seminário, plantando uma igreja numa comunidade chamada Caiambé, que fica a 70 horas de barco de Manaus, e lá no Caiambé, plantando essa igreja, no seminário, eu estava fazendo a disciplina de grego. E o seminarista, quando aprende grego e hebraico, é um terror. Ele acha que todo mundo tem que saber também, porque é uma novidade tão boa, mas é algo tão legal, que ele fala, que coisa boa. E aí eu lembro que estava preparando um sermão, falei, esse sermão vai ser o melhor da minha vida. Nunca fiz, nunca preparei um sermão tão bom como esse. E passei uma semana dedicada estudando aquele sermão. E eu lembro que o tema, o título que eu dei para esse sermão, era a ênfase querigmática do Evangelho de Marcos. Isso para pregar numa comunidade ribeirinha, num lugar que ninguém sabe ler direito. E eu achando, meu Deus, eu sou o cara. Não tem seminarista melhor do que eu nesse mundo. E aí, fui lá no domingo, aquele monte de gente humilde, sentado lá para ouvir o missionário pregar, e preguei aquele sermão. E dentro de mim eu falei, meu Deus, eu sou o máximo. Não tem um seminarista melhor do que eu nesse Amazonas. E aí, depois da mensagem, cheguei com hoje o pastor Gabriel, outro missionário que trabalhava comigo na época, ainda era solteiro. E aí perguntei, e aí, Gabriel, gostou? Ele falou, Tomás, eu não entendi nada. E ele fazia seminário junto comigo, né? Aí eu falei, eu me disse, ele não entendeu nada, imagina os outros. E ele falou, Tomás, todo mundo estava voando. Todo mundo estava voando. E ele me perguntou, mas me explica aí, o que significa esse título aí? E aquele dia eu falei, meu Deus, eu peguei aquele sermão, eu fiquei com tanta raiva, que eu amassei ele e joguei ele lá no Rio Solimões. Falei, vai embora, nunca mais quero pregar esse sermão. Mas isso porque a gente acha que deve complicar uma mensagem que é tão simples. A gente acha que deve complicar uma mensagem que é crer. A gente acha que deve complicar uma mensagem acessível a todos. E muitas vezes servimos de pedra de tropeço para muita gente. Talvez teve gente naquele dia que ouviu essa mensagem cheia de mim, cheia do meu desejo por algo diferente, que falou, como que eu vou crer num negócio desse? É melhor eu ir lá no centro espírita, é melhor eu ir lá no macumbeiro lá, que ele resolve para mim, eu não preciso saber de nada disso. Porque eu venho para cá, e para ser crente, eu preciso desse tanto de coisa? E a partir dali, Deus me deu uma lição. Que o Evangelho, meus irmãos, é muito mais simples do que achamos. E que ele até mesmo frustra a expectativa de muita gente de achar que ser cristão é seguir uma religião. Mas ser cristão é crer em Cristo Jesus e na mensagem do seu Evangelho. É essa mensagem simples que nós devemos pregar e anunciar a muitos. Creia no Senhor Jesus e vocês serão salvos, tu e o de tua casa. É essa a mensagem. Ainda nessa comunidade, uma moça na época de 13 para 14 anos se converteu.
Essa moça, na época, ela era catequista da Igreja Católica e tinha 12 irmãos. Né? Lá é muito comum que as famílias sejam grandes, né? Então ela tinha 12 irmãos. O irmão mais velho dela, na época, tinha 32 anos e a irmã mais nova tinha 3. Para vocês verem aí, né, como que era o negócio. E era bem engraçado, né, que todas as meninas, irmãs, começavam com F e todos os rapazes começavam com V. Né? Então, era tudo assim. Era Fran alguma coisa ou era Val alguma coisa, porque o nome da mãe era Francisca e do pai era Valdivino. Né? Então, acontece que tinha uma filha no meio, que hoje ela deve ter uns 23 anos. E o nome dela era diferente, era Maria. E aí perguntei, falei, mas seu Valdivino, me responda aí por que o nome da Maria é diferente dos outros. Não, missionário, é porque era para ser a última filha. Acontece que depois da que era para ser a última, ele teve mais 7. Né? E aí, uma dessas filhas aí se converteu. E aquilo foi um rebuliço em toda a família. Uma família tradicionalmente católica, uma família que estava ligado e antenado naquela religião, e ela se converteu, foi batizada. Logo em seguida, uma outra irmã dela se converteu, também batizamos. Em seguida, uma outra, e acontece que há um tempo, não muito tempo atrás, um pouco antes de sair, visitei seu Valdivino e Dona Francisca lá, e eles ainda não se converteram, mas eles falaram uma coisa que significativamente mudou o meu coração. Eles falaram, Tomás, com vocês eu não gosto de crente. Os únicos crentes que eu recebo aqui em casa são vocês. Porque vocês me ensinaram uma coisa que o padre nunca me ensinou. Que viver com Jesus é muito bom. E é tão fácil. Porque as minhas filhas agora, eles não sabem ler, né? Elas abrem a Bíblia e me explicam. Me ensinam da Bíblia e parece que algo que eu era tão distante, agora parece que está tão aqui perto de mim. Agora eu consigo entender essa mensagem porque elas me explicam. Olha só, meus irmãos, o significado que este evangelho simples tem a muita gente. E continuo orando para que essa família, para que este homem e esta mulher, né, encontrem-se com Jesus de modo claro e entreguem a sua vida. Mas isso é só para você entender que há muitos donas franciscas e muitos valdivinos por aí esperando a ouvir essa mensagem. Essa mensagem simples. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. O fato do muro cair, o fato de toda aquela situação acontecer, foi apenas o contexto para que a palavra do Senhor fosse pregada. Meus irmãos, não há outro meio, não há outra maneira de crermos em Cristo Jesus senão pelo Evangelho. Esperamos muitas vezes uma luz branca sobrevenha sobre a nossa cabeça, esperamos que uma revelação diferente parta sobre as nossas vidas, mas o que de fato nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é suficiente para que nos faça entender o plano de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus. É por isso que Paulo afirma, por isso não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É esta palavra que foi inspirada pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos crer. Essa palavra. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Esse carcereiro era o mesmo que estava os açoitando na cadeia. Agora o texto vai caminhando já para o final da parte que lemos, e o texto vai afirmar que o carcereiro estava lavando as feridas. Meus irmãos, aqui talvez seja um dos momentos em que eu olhei para a palavra do Senhor, quando estava meditando nesse texto, e pensei quão linda é a palavra do Senhor. Aqui, aquele homem que açoitava, agora é o que lava as feridas. Talvez nós éramos e fôssemos uns desses, que açoitavam a muitos, mas que agora somos chamados pelo Senhor para lavar feridas. Somos lavadores de feridas. Você sabia disso? Que essa é a nossa responsabilidade. Há um mundo ferido lá fora, há um mundo frustrado lá fora, e que nós somos aqueles que têm o sabão e a esponja na mão. Às vezes achamos que a nossa função é termos uma coroa e um trono para dizer que reinamos sobre este mundo. Mas o que precisamos ter, na verdade, é um balde e sabão.
Não é tempo, meus irmãos, de coroas e tronos, mas é tempos de baldes e toalhas. É tempos de nós lavarmos as feridas deste mundo. Esta foi uma das primeiras coisas, o primeiro testemunho deste homem convertido. A conversão gera em nós a genuína vontade e o anseio de ser usado da parte de Deus. Um homem chamado Steve J. Lawson, ele vai dizer que a maior alegria da sua vida foi conhecer Jesus. E a segunda grande maior alegria foi tornar Jesus conhecido. Essas devem ser as nossas alegrias. A partir de hoje, destaque-se no meio do corpo de Cristo e fala: Senhor, eu quero lavar feridas. Eu quero ser aquele que está disponível a lavar feridas. Antes eu açoitava, mas agora sou eu quem lavo. O carcereiro antes batia, agora ele acalenta. Paulo mesmo diz, o próprio Paulo experimentou disso. Ele passa de perseguidor a perseguido. E o verso 34 vai dizer que então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa alegrou-se muito. Não bastava que o carcereiro lavasse as feridas, mas chama Paulo e Silas para uma refeição em sua casa. Somente o reino de Deus é capaz de fazer inimigos sentarem na mesma mesa. Somente o reino de Deus fará você sentar na mesma mesa de pessoas que você odeia. Somente o reino de Deus é responsável e pode fazer com que uma mesa seja composta de pecadores diferentes de você. Somente o reino de Deus. Certamente, se olharmos para o nosso lado, perceberemos que há pessoas muito diferentes e pessoas talvez até que se opõem àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente tem por ideal, mas somente o reino de Deus nos colocará na mesma mesa. Olha só a beleza do Evangelho. Paulo, um prisioneiro. Um homem, um carcereiro. Agora, Cristo, irmãos em Cristo, sentados na mesma mesa. Muitas vezes achamos que os nossos adversários lá fora não são dignos da presença do Senhor. Mas Ele nos chama para lavarmos as feridas e oferecermos um prato de comida para eles. Meu irmão, talvez muitas pessoas não ouvirão um A da sua boca e não irão querer ouvir. Mas tente chamar alguém para comer na sua casa. A melhor estratégia missionária do mundo, de toda a era, foi chamar alguém para comer. Ah não, vamos fazer um estudo bíblico lá em casa. Não, estou sem tempo. Vamos lá em casa comer um bolo? Na hora. Meus irmãos, ninguém rejeita comida de graça. Ninguém. A pessoa pode te odiar, mas você fala comida de graça, na hora. E nos tempos de Jesus, no tempo do primeiro século, era algo muito significativo. Ninguém convidava alguém para comer na sua casa se não fosse da intimidade, se não fosse alguém de respeito por aquela família. Não se convidava qualquer pessoa para estar dentro de casa. E aquele carcereiro, por conta das orações, por conta do louvor de Paulo e Silas, teve a oportunidade de ser morto. Mas Paulo deu um bom testemunho, Paulo proclamou-lhe uma mensagem simples, Paulo anunciou-lhe o Evangelho, Paulo foi usado por Deus para abençoar a vida desse homem, e agora esse homem fala: não, eu tenho parte com você. Meus irmãos, a beleza do reino de Deus está nessa mesa. O texto começa com um homem a ponto de matar-se e termina numa mesa de comunhão. Muitas vezes a história de muita gente começa a ponto do suicídio e vai terminar numa grande mesa. A palavra do Senhor afirma que em Apocalipse, no dia das bodas do Cordeiro, nós estaremos assentados junto de gente de toda língua, povo, raça, tribo e nação. Nós estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. A nossa história talvez tenha começado quando estávamos a ponto de nos matar, mas ela terminará numa mesa, assentada na comunhão de Cristo Jesus. Você e os seus opositores, você e o seu carcereiro, eu e o meu carcereiro. Esse é o final da mensagem do Evangelho. E meus irmãos, o texto vai dizer lá no verso 40,
que depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, então partiram. A igreja de Filipos, essa igreja aqui, foi a primeira igreja plantada em continente europeu. A primeira. E tinha como membros Lídia, uma senhora rica, vendedora de tecido, de púrpura, uma ex-jovem endemoniada e agora um carcereiro e sua família. E acontece que, através dessa primeira igreja plantada na Europa, toda uma história foi mudada. Foi no continente europeu que houve a reforma protestante. Foi no continente europeu que vários missionários foram enviados às novas colônias. Foi no continente europeu que muita coisa aconteceu por parte de Deus. Mas sabe onde tudo isso começou? Na mesa de um carcereiro. Sabe onde Deus pode mudar vidas e transformar contextos? Na sua mesa. Seja encorajado a não ignorar os pequenos começos. Deus usou a mesa de um carcereiro para mudar a história do mundo de uma vez por todas. Imagina se esse carcereiro soubesse de tudo o que aconteceria. Ele não poderia rejeitar nunca o plano eterno de Deus. E nós também não sabemos o que Deus pode fazer através de nossas vidas. Não sabemos. Não sabemos. Quero finalizar e contar a história de um rapaz que, aos 12 anos, após uma experiência religiosa muito negativa, ele declarou-se ateu. Falou, eu não quero mais saber de nada disso. Não quero saber de religião e afirmo e atesto no auge dos 12 anos que Deus não existe. E este jovem também, sempre alguém muito tímido, muito retraído, muito oprimido por conta da sua timidez extrema, foi crescendo. E um belo dia, ele foi encontrado pelo Senhor no meio de todos os seus dilemas, no meio de todos os seus problemas, e fez uma decisão de andar com Cristo. E durante essa decisão não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque em um momento ele não cria que Deus existia, no outro momento cria que Deus havia lhe salvado. E que negócio é esse? E este jovem, então, num belo dia, ele entende que Deus havia o chamado para o ministério. E ele ficou muito confuso porque pensava, como que pode, eu sendo extremo desse jeito, incrédulo desse jeito, ser chamado a fazer algo que eu acho que eu nem sei se eu acredito direito? E aquele jovem ficou muito confuso então. Muito confuso. Então passou-se a integrar-se na igreja, passou a ser cuidado, passou a ser acompanhado por alguém, foi crescendo. E quando esse jovem completou 22 anos, ele falou, agora é o tempo de ir cumprir aquilo que Deus havia o chamado a fazer. E com 22 anos, então, ele sai de casa, ainda sem muita esperança das coisas, solteiro, cheio de ânimo no coração para ser missionário num campo distante, e passa um tempo lá. Planta igrejas, é usado pelo Senhor de modo inenarrável, e Deus o abençoa naquele tempo. Aquele jovem se casa, tem uma família, torna-se pastor, e vê que a única solução para a sua frustração, que carregou por toda a vida, foi Cristo Jesus. E que ele não pensava que aquele dia, 15 de setembro de 2010, seria o dia em que o Senhor mudaria a vida dele de uma vez por todas. E meus irmãos, este jovem sou eu. Eu não imaginava que naquele dia o Senhor tiraria todas as vendas dos meus olhos. A minha frustração com Deus era uma frustração a ponto de eu querer tirar a minha vida. Tive aquele pensamento e não imaginava o que Deus havia reservado para mim. A minha timidez é extrema, quem me conhece um pouco melhor sabe que sou muito tímido. Na 5ª série fui apresentar um trabalho e eu era sempre daqueles que segurava o cartaz, porque quem segura o cartaz nunca fala nada, ele só segura o cartaz. Então a minha função era segurar cartaz. E aí, eu apresentando aquele trabalho de ciências, lembro como se fosse hoje, eu com a cara tampada com o cartaz, claro, né? A professora perguntou, Tomás, agora me responde isso aqui. E quando eu dei conta de mim mesmo, eu estava acordando na enfermaria da escola. Eu tinha desmaiado de tanta vergonha. E o povo conta que eu fiquei desmaiado um tempo lá, e porque a timidez era extrema. E vivendo esse dilema, meu Deus, como Deus quer usar um menino tímido desse jeito,
que não tem coragem de falar um A. Como que o Senhor quer usar um negócio desse? E o Senhor, meus irmãos, me deu a graça de me levar ao campo missionário quando completei 22 anos. Estava cursando engenharia elétrica na Universidade Federal do Tocantins e lá, o Senhor me chamou para o campo missionário. E cheguei no Amazonas, de volta. Eu sou amazonense, fui criado no Tocantins e voltei para o Amazonas para o campo missionário. E cheguei nessa comunidade chamada Caiambé, uma comunidade que está a 70 horas de Manaus. Imagina chegar em Manaus, pegar um barco e viajar 70 horas subindo o rio acima em direção à Colômbia. E aí quando para, no meio do rio, você chega ali em Caiambé, uma vila com mais ou menos 3.500 habitantes. Certa vez eu fui, já estou terminando, prometo, certa vez eu fui ao correio porque alguém precisava me enviar um documento. Falou, Tomás, qual que é o seu endereço aí para eu te enviar? E aí tinha um posto do correio lá no Caiambé e perguntei, moço, qual que é o endereço daqui? Aí ela falou, está aqui. Aí quando eu olhei no papel, eu descobri que o endereço do Caiambé era o seguinte, era margem direita do Rio Solimões sem número. Você já viu o tamanho do Rio Solimões? Aí eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Falei, esse era o endereço do Caiambé. Você vai aí para o braço direito o lado direito do Rio Solimões, até uma hora você chega. E era lá que eu estava. 3.500 habitantes. Olhava para frente o Rio Solimões, para a esquerda tinha o lago do Caiambé. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a minha primeira semana no campo missionário foi tentando pensar o que eu estou fazendo aqui. Não tinha nem como me desesperar e ligar para alguém, porque sinal de telefone nunca. Como que eu vou reclamar para alguém? Aí eu fui fazer a minha primeira visita no campo missionário, meu primeiro estudo bíblico. Fui numa casa de uma senhora que, um pouco antes de chegar lá, o seu filho havia sido assassinado por conta do tráfico de drogas. E cheguei àquela mulher e, antes de começar o estudo, ela me fez uma pergunta. Missionário, por que vocês demoraram tanto para chegar até aqui? Talvez se meu filho tivesse escutado essa mensagem, ele não teria se envolvido com tudo isso e não teria acontecido o que aconteceu. E naquele dia eu não consegui fazer aquele estudo bíblico, porque tamanha vergonha que eu senti. E daquele dia em diante eu entendi o que eu havia sido chamado para fazer ali no Caiambé, para plantar uma igreja naquela comunidade. Ali eu entendi o que aquele menino tímido iria fazer nas mãos do Senhor. E trabalhei ali por um tempo, discipulamos pessoas, batizamos pessoas, uma igreja foi formada e agora em dezembro desse ano, agora a primeira igreja batista do Caiambé será organizada com 45 membros, que começou na sala de uma casa, de um menino que não sabia o que queria da vida, que era tímido demais. E não falo isso porque eu fiz alguma coisa, mas porque eu entendi que o Senhor queria fazer. E você precisa entender o que o Senhor quer que você faça. Comece na mesa da sua casa e terminará aonde o Senhor quiser. Que Deus te abençoe. Abaixe sua cabeça que eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor falou conosco de um modo especial e que nós, ó Pai, possamos ser proclamadores deste Evangelho do Senhor. Que não, ó Pai, não permita que a gente complique essa mensagem, ó Pai, não deixe que sejamos nós muros nessa proclamação, mas que o Senhor nos ajude com graça e que possamos proclamar a mensagem do Senhor. Ó Pai, nós pedimos, ó Deus, que a iluminação do Teu Espírito Santo, a ministração do Teu Espírito Santo venha sobre a igreja do Senhor a fim de nos colocar à disposição do Senhor. Sabemos que muitas pessoas estão frustradas lá fora, sabemos que muitas pessoas precisam reconhecer e conhecer e crer no Senhor Jesus. Ó Pai, que nós, enquanto igreja do Senhor, sejamos como Paulo e Silas. Obrigado a Deus pelo grande milagre que o Senhor operou em nossa vida, que foi de nos converter, que foi de nos trazer a luz, de nos trazer a vida, ó Pai. Que o Senhor continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém.